E aí, pessoas, tudo bem? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Antes de mais nada, já vou deixar bem claro que o vídeo de hoje vai ser bem tenso, eu vou usar palavras pesadas. Então, se você é sensível a algum conteúdo, esse vídeo não é o indicado. Tem vários outros vídeos que você pode assistir e ajudar a gente aqui também. Se você é novo, já se inscreve aqui no canal. A gente tem vídeo toda sexta e algumas quartas de casos criminais, teorias da conspiração, mistérios, DIY, tudo envolvendo o terror. Beleza? Então bora pro vídeo. Jeffrey Lionel Dahmer, ele era uma criança complicada. Ele era tido como uma criança bem tímida. Tudo piorou depois dos 4 anos que ele fez uma cirurgia de hérnia. E ele ficou puto porque ele falou que ninguém avisou que pessoas estranhas mexeriam nele e abririam ele. Tudo piorou também quando o irmão dele mais novo nasceu, então depois daí ele começou a ficar mais recluso do que ele já era e praticamente mudo. Desde criança ele torturava animais vivos, o pai dele era químico, então ele tinha bastante coisa em casa e usava os produtos químicos do pai dele para examinar esses animais anatomicamente. Além de também empalar a cabeça dos animais depois de mortos. Criança bizarra, né? Na adolescência ele era um jovem bizarro, muito estranho. Se você já viu algum filme do Dahmer, ele fica bem explícito, ele ficava fingindo ataques epiléticos para chamar atenção e fazer amigos. E na verdade as pessoas falavam com ele porque ele era estranho e queriam ser famosos. Aos 15 anos, na escola ainda, ele já era alcoólatra, ele ia muitas vezes para a escola bêbado e os seus amigos sabiam disso. E ele também começou a ter as suas fantasias assassinas e mais bizarras do que já era. O Jeffrey era homossexual, mas ele não era assumido para os pais e nem para ninguém. Em 1977, os pais dele se separaram. E depois que ele terminou o ensino médio, a mãe dele simplesmente abandonou ele em casa, sozinho, sem comida, sem dinheiro e com a geladeira quebrada. Em 78, ele deu carona pro Steven Hicks, que ele estava indo para um show. Então ele chamou esse cara para entrar no carro dele, depois chamou ele para casa dele para eles beberem álcool e ouvir música. O Steven aceitou, eles ficaram lá ouvindo música até o momento que o Steven quis ir embora. Quando ele se levantou e virou de costas, o Dahmer pegou um haltere de 5 quilos e deu na cabeça dele até ele desacordar. Depois de desacordado, o Dahmer estrangulou o Steven Hicks até a morte com esse haltere. E depois de morto, ele ainda se masturbou em cima do corpo. Ele enterrou esse corpo lá na parte de trás da casa dele. Depois de algumas semanas, ele pegou, tirou toda a carne e dissolveu em ácido. Em 79, ele se alistou no exército por insistência do pai dele. Lá no exército, alguns soldados disseram que foram drogados e estuprados pelo Dahmer. Em 1985, ele começou a frequentar bares e saunas gays e aí a vida dele sexual aumentou muito. Ele era um homem muito bonito e então era muito fácil para ele conseguir esses parceiros sexuais. Porém, ele via essas pessoas não como pessoas, sim como objetos. Então ele normalmente conhecia os caras, colocava sonífero nas bebidas dele e estuprava todos esses caras. Que legal. Em 86 ele foi preso por se masturbar na frente de um garoto de 12 anos. Em 87 ele estava morando com a avó e aí começou a sequência de assassinatos dele. No dia 20 de 11 de 87, ele foi para um hotel com o Steven Tuoni e ele diz não se lembrar de nada, mas quando ele acordou, ele estava em cima do Steven Tuoni e o Steven estava com o peito esmagado. Então, ele levou esse corpo do Steven em uma mala direto para casa da avó dele. Lá ele dissecou o corpo todo, tirou a carne, dissolveu em ácido, colocou os ossos dentro de um saco e esmagou. A cabeça do Steven ele manteve enrolada num cobertor por algum tempo ainda. Então ele ferveu a cabeça do Steven com detergente industrial e alvejante para que mantesse pelo menos o crânio. Ele ficou com esse crânio ainda por um tempo para as fantasias sexuais bizarras dele. Depois do Tuoni ele começou a fazer várias vítimas, sempre no mesmo modus operandi. Ele conhecia os caras no bar ou na sauna ou qualquer lugar. Ele levava os caras para casa. Alguns dos caras ele ainda mantinha o corpo depois de um tempo para as fantasias sexuais dele. Depois ele desmembrava, removia a carne do corpo e guardava o crânio. Em 1988, a avó dele pediu para que ele saísse de casa, porque não aguentava mais, sempre ele levando algum cara diferente. E o cheiro do porão, que era um cheiro insuportável.
Ele foi preso de novo por drogar e molestar um garoto de 13 anos aí. Com isso, ele acabou voltando para casa da avó dele. Aí, em 89, ele foi sentenciado a 5 anos de liberdade condicional e foi registrado como um criminoso sexual. Em 1990, ele se mudou para o apartamento Oxford, no número 213, em Milwaukee. Ele levou a cabeça mumificada e o pênis da sua quinta vítima, o Anthony Sears. Ele dizia que ele sentiu vontade de fazer tudo isso porque ele era um cara muito, muito bonito. Nesse apartamento, além de seguir o mesmo modus operandi de sempre, ele tirava fotos Polaroid das suas vítimas, normalmente mortas ou então drogadas. Ele começou também a injetar ácido clorídrico na cabeça das pessoas, no cérebro, para deixá-las como se fossem zumbis e ele poder aproveitar como ele quisesse. Os vizinhos do Dahmer sempre reclamavam do cheiro muito forte, né? E dos barulhos estranhos de coisa caindo, até motosserra que tinha lá. Mas ele sempre dava alguma desculpa, então ninguém nunca foi lá ver o que tinha. Aí em março de 1991, ele conheceu o Konerak. Eu não vou falar o sobrenome dele porque é muito difícil, vou deixar aqui inscrito. O Konerak tinha 14 anos e o irmão do Konerak já tinha sido molestado 3 anos antes pelo Dahmer também. Ele injetou o ácido no cérebro dele enquanto ele estava lá meio... O Dahmer saiu e quando ele voltou, o Konerak estava lá fora na rua conversando com umas 3 mulheres, nu, com sangramento anal. Ele estava falando em laosiano com essas 3 mulheres. Então o Dahmer chegou e jogou a conversinha dele, falando que era amigo dele e que ia tomar conta. As mulheres não acreditaram muito e elas chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, o Dahmer fez o mesmo papo, falando que era amigo dele, falou que ele era homossexual, então a polícia liberou achando que era um crime doméstico e nem foram pesquisar que ele era um criminoso sexual, né? Quando eles voltaram para casa, o Dahmer matou o Konerak da mesma forma que os outros caras. Em 22 de julho de 1991, o Dahmer levou para casa Tracy Edwards, de 32 anos. Algemou o Tracy e pediu para tirar algumas fotos e o Tracy aceitou. Quando ele chegou no quarto, ele viu as fotos coladas na parede, as fotos Polaroids, mas ele não reparou que as pessoas estavam mortas naquelas fotos. Na casa do Dahmer também tinha um tambor de 250 litros, de onde vinha o cheiro forte. Ele perguntou o que era, mas ele deu uma desculpa, ele falou que estava limpando os tijolos e aí passou despercebido. O Dahmer então começou a ameaçar o Tracy com uma faca. Isso ele obviamente se assustou, o tempo todo tentando acalmar o Dahmer, dizendo que ele era amigo dele, que ele ia fazer tudo o que ele queria, mas que ele abaixasse a faca e tirasse a algema. Ele pediu para o Dahmer para eles ficarem na sala onde tinha ar-condicionado, que estava muito calor, e pediu também para que fosse ao banheiro. Na primeira vez o Dahmer não aceitou, não deixou, continuou lá, estava assistindo o Exorcista na televisão, e aí o Tracy, muito esperto, pediu de novo para ir no banheiro. Nisso, o Dahmer tirou, a algema para ele ir ao banheiro. Quando ele foi, ele bateu na cara do Dahmer e saiu correndo lá para fora. Isso era 10 da noite, mais ou menos. O Tracy era um cara negro e estava saindo correndo na rua. Então, os policiais pararam ele e prenderam o Tracy. Foi quando ele falou o que tinha acontecido e ele concordou em voltar lá na casa do Dahmer com a polícia. 3 policiais, junto com o Tracy, foram até a casa do Dahmer, que respondeu todas as perguntas tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Então, um policial foi até o quarto do Dahmer para dar uma olhada. Quando chegou lá, viu as fotos na parede e quando ele olhou de perto, viu que as fotos eram de pessoas desmembradas e mortas e nas piores condições possíveis. Ao todo foram encontrados 4 cabeças decepadas, 7 crânios, 2 corações humanos, um torso praticamente completo dentro da geladeira dele e vários sacos com órgãos e ossos. Ele foi interrogado por mais de 60 horas e dispensou o advogado nesse momento. Ele confessou a morte de 17 homens ao todo, confessou também praticar necrofilia e canibalismo com os membros. Ele dizia que tinha um desejo muito maior que ele de matar essas pessoas e que o sonho dele era construir um altar na casa dele de todos os crânios para ele poder meditar. 45 testemunhas relataram os comportamentos estranhos, as desordens mentais e sexuais, mas a acusação sempre mostrou que, na verdade, ele sabia tudo o que ele fazia e ele era completamente são de todas as consequências. Ele foi declarado culpado por todas as acusações de homicídio
e sentenciado a 957 anos de prisão. No começo ele ficava separado dos presos lá na prisão, mas depois ele convenceu as autoridades a ter um convívio normal com todo mundo e trabalhar como todo mundo. Ele ficou preso no Columbia Correctional Institute e no dia 28 de 11 de 1994, enquanto ele estava trabalhando junto com os presos Jesse Anderson e Christopher Scarver, eram 2 assassinos também, ele teve sua cabeça esmagada. Quando os policiais chegaram, tentaram levar ele para o hospital, mas ele morreu no caminho. Então foi isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse realmente é um caso muito pesado, mas algumas pessoas já tinham me pedido, e aí eu colhi o máximo de informação que eu consegui. Talvez esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas é isso aí. Ele é um conteúdo muito grande, então eu ainda tentei resumir o máximo. Eu vou pedir de novo, curte esse vídeo, se inscreve no canal, acompanha os outros vídeos que estarão aqui em cima, segue a gente nas redes sociais, dê sua sugestão, seu comentário, e é isso aí. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau.